O pênalti que deram pro Palmeiras. Imagina só se esse pênalti fosse dado pro Corinthians. O mundo ia colocar a culpa sempre na arbitragem. É inacreditável dar um pênalti como aquele. Fique esperto, hein, Corinthians. Porque teve uma reclamação da presidenta do Palmeiras já depois do jogo do Corinthians. Lembram disso ou não? E já começou a operação, classifica Palmeiras no jogo de ontem. Ela já teve uma palhinha contra o Vitória naquele pênalti ridículo. Se preparem pra quarta-feira, hein? E eu acho que amanhã sai o árbitro pro jogo, ou hoje, no final da tarde, talvez seja o Klaus mesmo. Se liga no que o Neto falou aí, deixa o seu like, comenta o que você acha da possibilidade do Klaus apitar o jogo do seu time, o Palmeiras, né? Todo mundo sabe que ele é palmeirense. Então, se inscreve no canal, bora pro vídeo. O Corinthians e Palmeiras fez um jogo incrível na quarta-feira passada. Bom, se o Palmeiras tivesse empatado o jogo, tivesse vencido o jogo, Veloso, Souza e Godoy, tá tudo certo, irmão. O Corinthians foi, ganhou o jogo de 1-0, foi o melhor jogo do Corinthians em relação ao que aconteceu com o Dorival Júnior, né, na parte tática, dos jogadores correndo, diferentemente do que aconteceu tanto de Palmeiras como também, porque o pênalti que deram pro Palmeiras, imagina só se esse pênalti fosse dado pro Flamengo, se esse pênalti fosse dado pro Corinthians. O mundo ia colocar a culpa sempre na arbitragem. Ou né? se fosse a favor do Vitória. Ou se fosse a favor do Vitória, muito bem pensado. O mundo estaria de cabeça para baixo. E aí ninguém fala nada, ninguém discute isso, porque é uma coisa que é muito pequena daquilo que se pensa para quarta-feira. Eu entendo, mas aí, a gente como comentarista, apresentador, quem quer que seja, irmão, você tem que falar aquilo que você enxerga. E aquilo que não é bom pro seu clube, você tem que entender isso, não é verdade, Veloso, Souza e Godoy? Você tem que falar isso. É inacreditável dar um pênalti como aquele. Pode pegar o pênalti pro Godoy até explicar. E aí, quando acontece isso, fique esperto, hein? Porque teve uma reclamação da presidenta do Palmeiras já depois do jogo do Corinthians. Lembram disso ou não? Aí, Neto, mas por causa disso que não deu... Não sei, cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E agora também, Veloso, Souza, Godoy, e você que tá ligado aqui, firme e forte, né, Cascão? Fora os problemas, né? Fora os problemas de segunda-feira, né, Cascão? Porque é o problema num lugar daqui, é uma unha que não funciona. Tira o do ar. Tira o do ar. É isso aqui que não funciona. Não é verdade? E aí nós vai tocando a barco. Nós vai tocando. Boa, Latino. Tá esperto, hein, Latino? E aí, meu irmão, o Ministério Público acatou em relação aos 32 mil reais do hortifruti do supermercado que não existe, que é uma casa de pessoas honestas. A gente tem a foto depois aí, Cascão, e o Ministério Público, através do promotor Cássio, que é um monstro, é o Cássio goleiro, que é um monstro, o promotor Cássio, quer saber de tudo que está acontecendo. E dia 9 agora tem eleição se o presidente que ganhou democraticamente saiu pelo impeachment. Olha a fase do Corinthians, né? O outro tinha o cartão corporativo, comprou Tadala. O cara comprou Tadala. O cara que compra Tadala é porque a coisa tá feia. O outro vai no McDonald's toda hora, né? É brincadeira. Aí, cara, o Corinthians vai e empata mais um jogo, acho que de 27 pontos que disputou na Neoquímica Arena, parece que perdeu 15, ou perdeu 12, ontem no apito final. Dos últimos 9 só ganhou 1, e que é um absurdo isso, mas tudo tá em relação ao jogo de quarta-feira. Tem um pênalti pro Palmeiras, e por sinal, o Vitória pode cair por causa de um ponto, talvez por causa de um lance como esse, porque é inacreditável dar um pênalti como esse. É inacreditável dar um pênalti pro Corinthians? Pro Flamengo mas é sempre pros grandes, né? É sempre pro Corinthians, é sempre pro Palmeiras, é sempre pro São Paulo, é sempre pro Flamengo. Nunca é pro Guarani, que lembra do derby retrasado, o que o Klaus fez? 2 pênaltis, lembra, Veloso? Lembro. E o Guarani jogou muito bem, que a Band do interior, a Band de Campinas, fez o jogo. O Godoy, como é que pode um árbitro que não tem ninguém do lado dele... Solta a bola. Não tem ninguém. Cara, o cara trupica no pé dele. Ele trupicou. Só pega o trupicão. Pega o trupicão. Porque o trupicão, o cara trupica no pé dele. Ele não reclama. Ele cai de maduro. Ele não olha pro árbitro. Dá uma olhada, Ele trupica no pé dele mesmo. O pé direito dele trupica no esquerdo. Aí, ele fica com dor. Porque ele tá com vergonha. Ele tá com uma vergonha desgraçada, ele nem olha pro árbitro. O árbitro vai dar o pênalti. O Godoy, você que foi
Um baita de um árbitro. Você que tá com uma bala no peito. Você tem uma bala no pescoço. Você tomou 4 tiros, Godoy. 4 tiros você tomou. Como é que pode dar um pênalti desse? Dá pra entender que um jogo desse pra arbitragem, como se posicionar na arbitragem, que foi uma baita arbitragem no primeiro jogo. Oscar Roberto Godoy. Craque Você Neto, fez muito esses jogos, né? Eu acho que eu sou o cara Primeiro, que mais apitou. Não Palmeiras tenho e Corinthians. certeza, não, mas eu acho que eu sou A gente vai ver aqui dos agora. árbitros que mais apitou Palmeiras e Corinthians. E não se esqueça que para apitar Palmeiras e Corinthians é sempre o que os dois times querem e aceitam apitar. Né? A não ser na época do sorteio, mas no sorteio eu colocava os nomes que os clubes queriam também. Qualquer que fosse o sorteio, entraria para apitar quem os clubes queriam. Mas nesse jogo é um jogo que o árbitro... Lá no Corinthians não era o clube que queria, não, Godoy. Assim, Era eu. Sim, mas a voz É muito louco isso, mas né? a voz do clube. Né, teve um jogo que foi quartas de final, acho que contra o Atlético Mineiro. O Vicente Matheus queria jogar no Morumbi. Eu falei, não vai jogar no Morumbi, não. Não vai jogar. Se for jogar no Morumbi, eu não jogo. Eu, Wilson Mano, Márcio, não, vou jogar no Pacaembu. Pacaembu é a casa nossa. Se por sinal, esse clube extraordinário, não perca seu raciocínio, Godoy. É que a minha cabeça, ela... Aí, ó, meu irmão, se por sinal, se esse clube fosse dirigido por pessoas que queriam o bem do Corinthians, tinha feito uma parceria com o Pacaembu de 100 anos. Que é o Mercado Livre hoje lá. Dívida aí. 100 anos não tava com essa dívida toda aí. O Corinthians tinha que jogar no Pacaembu. E eu não deixei jogar o Márcio, o Ronaldo, o Somano, o Giba, Jacelino, não. Vamos jogar no Pacaembu. Lá é 50 mil pessoas. Nós vai sufocar o Atlético Mineiro. A gente vai sufocar o Bahia. Foi isso que a gente fez. Não vai jogar no Morumbi. Afinal, os 2 jogos foram no Morumbi. Que o primeiro nós ganhamos de 1-0, era para ser um 5, e o segundo nós ganhamos de 1-0 também, que era para ser um 5 também. E a gente jogou quartas e semifinal no Pacaembu. Você aí, que é torcedor do Corinthians, que tem 30, 40 anos, você sabe disso. Quem fez não foi os dirigentes, não, porque eles queriam dinheiro. Nós não, a gente queria ganhar o título. E muitas vezes eu pedi para você apitar. Então, é a voz do clube, né, que vai para lá e normalmente a comissão técnica ouve os jogadores, a direção ouve a comissão técnica e tudo. E esse jogo é um jogo que uma das equipes já entra em campo classificada, né? Que é a vantagem que o Corinthians tem. Então, o que o Corinthians vai fazer além de jogar? Quanto menos jogo tiver, o regulamento favorece o Corinthians. A arbitragem tem que estar atenta a isso, a todos os benefícios que uma equipe inicia o jogo favorecida pelo regulamento. Então tem que ficar atento a isso, a tudo aquilo que vai acontecer de simulação, de insinuação, de encenação, né, de retardamento de jogo, tudo isso. De técnico, de comportamento. De confusão, de simulação. Você estudava isso, Godoy, num jogo como esse? De estimulação. Tudo isso que é contra a arbitragem, que será usada contra a arbitragem, o árbitro tem que estar preparado. Para isso? Claro, você tem que estar sabendo. Eles vão usar tudo isso contra a arbitragem. Tipo assim, você vai jogar contra o Ronaldo Giovanelli. Fazia cena pra contra o Ronaldo Giovanelli, não. Contra o Ronaldo Giovanelli, não. Você expulsou ele? Contra o Ronaldo Giovanelli, não. Você expulsou ele? Aqui. Por que você expulsou ele? Conseguiu tomar 5 amarelos no campeonato. Inteiro. 5 amarelos, né? Neto. 5 amarelos. É brincadeira. É o seguinte, ó. A gente vai colocar o gol, antes do gol narrado, segura aí na tela, coloca os caras que eu convidei pra vir aqui. Eles vão vir sexta-feira. Ô, Marinho. Aí, Marinho, se fude. Né, que é o maior chuci do mundo, junto com o nosso querido Eric San. O Marinho, traz aqui uma bandeja pra nós na sexta-feira aqui, pros seus amigos aqui, ó. Pode vir, esse aqui também pode vir, ó. Esse aqui que tá com os dentes tudo ruim, né? Pode vir esse aqui, vem esse aqui. Esse é o tio Paulo. É. Aí, ó, vem aqui, tem dentista na Band aqui, irmão. Você vai usar. Vocês aí, vocês 2, 4, 6. Vocês 6 são os meus convidados pra sexta-feira aqui. Ou nós vai estar triste, ou nós vai estar feliz. Não é verdade? Mas não vai deixar de ser corintiano. Tira esses pés de rato daí. Pode tirar, já apareceu demais. Dá pra entender. Isso eu não tive informação de ninguém. Isso eu pensei daquilo que o Garro tá jogando, que não tá jogando nada. E também pensei do campo sintético e do joelho dele. E também o Garro já deu uma letrinha já, né? Então, e a terceira opção, Veloso, Souza e Godoy, é o seguinte: eu preciso empatar o jogo. E eu tendo 4 homens do meio campo, com o Memphis Depay e o Roberto, talvez eu segure o Garro. Isso é o que eu penso. O que você pensa? Isso pode acontecer ou não? Veloso, Souza e também Oscar Godoy. Eu acho que poderia acontecer sim, porque a gente percebe que o Garro não está naquele melhor momento dele, nem físico, né?
Então, no momento que o Corinthians tem a vantagem, é aí que eu pensei que pro jogo de ida o Abel ia ter uma novidade, ia ter uma surpresa que não aconteceu. Né? Mas eu ele acho que fez isso também no Mundial, esse treinador aí, né? no Mundial ele trocou muito time também. Eu também achei que algum. Lembra que a gente falava aqui? O Maurício estava voando no Mundial, ele começava no segundo dia, só lembra que a gente falou aqui, pô, o Abel tá... O Alan estava bem no Mundial. Ele tirou. Então, assim... Sei. Mas aí é ele, tá tudo certo. Agora, eu acho que o Dorival pode sim, tem a vantagem. O jogo começa 1-0 pro Corinthians, o empate é do Corinthians. Eu acho que se ele botar uma equipe com mais gente no meio de campo de marcação, vai dificultar ainda mais, que é o que o Corinthians quer, o que o Godoy falou. Deixar amarrar o jogo, deixar que o jogo vá correndo sem se expor muito, sem dar muita oportunidade para o adversário. Isso é função do treinador, criar dificuldade para o adversário e colocar mais o volume. E é uma coisa, Souza, que muitas vezes ele é criticado, o treinador, esse sujeito, ele é criticado e ele não gosta de crítica. Porque ele não tem o plano B. Sabe qual é o plano B do Palmeiras? Porque o Palmeiras é um time forte na bola aérea, é um time forte na bola marcação, é um time forte fisicamente, mas sempre que precisa ter algo mais dele, ele não tem. Ele não consegue desenvolver isso taticamente nem tecnicamente. E aí ele fica bravo, esse sujeito aí. Craque, e aí, meu querido Souza? Nenhum treinador até agora conseguiu manter o nível há 4 anos seguido, entendeu? Toda reformulação, ela deixa um desgaste. Esse time do Palmeiras que estava sendo montado aí, está sendo montado mais para ganhar algumas coisas mais para frente. Claro, ele é teimoso, às vezes ele é teimoso, ele não gosta, ele quer que a gente fale com o atleta dele como ele acha que tem que falar, às vezes critica muito, não gosta quando fala mal, porque a gente sempre sabe demais. Mas a gente está aqui para dar a nossa opinião. Eu acho que o Flaco Lopes merece ser titular no lugar do Vitor Roque. Porque o cara é artilheiro do campeonato, artilheiro do time no ano. Como é que você não vai usar isso? Agora, que vai ser um jogão, vai enfrentar do outro lado. Eu não acredito que o Dorival vai tirar o Garro, pelo simples fato de ter poupado o Garro. E pelo simples fato de ter, com esses 3 jogadores jogando, o Corinthians perde pouco. Então ele não vai ter essa insanidade de tirar o Garro no momento como esse. Eu vi a entrevista do Garro, o Garro falou que não gosta de jogar, mas como é uma decisão... Se não gosta de jogar, não joga, irmão. Mas ele falou que como é uma decisão... Mas o cara, não, tudo bem, Souza, mas o cara que fala que não gosta de jogar, você é o treinador. Ó, eu tô lá em casa, eu tô meu jogo, mas o cara não gosta de jogar. Porque desculpa, quantos campos nós jogamos? Ou quantos campos você foi dirigir? Ou quantos vezes. Era ruim mesmo. Era ruim mesmo, era buraco, terra. irmão. Era Meu irmão tinha que tocar a bola, você tinha que dominar a bola já com o pico do buraco. Sabe, se o cara que ganha ganha a grana que ele ganha, que 19 jogos fez 1 gol e 11 jogos consecutivos não fez nenhum. Pô, e não é cobrado por isso, e aí fala que talvez não queira, porque não gosta. Ah, dá uma olhada nos números dele. Ele tá bem? Vamos lá. Você, torcedor corintiano, você que é da imprensa, você que é comentarista. Ai, se fosse eu no Corinthians, 19 jogos, 1 gol. Eu já tinha perdido a posição. Dá uma olhada, 2 assistências, não marca desde março, semifinal do Paulistão contra o Santos. 11 jogos. Vamos aqui, jogador que decide igual esse. Não é uma crítica, aí é crítica, meu irmão. Se não tá acostumado com crítica, não assiste o programa e nem a família. Ou ninguém, tá tudo certo. Mas isso aqui é uma vergonha. Isso aqui para um jogador que joga com 3 volantes. Ranieri, Carrilho e José Martínez. E eu sou meia. E eu só tenho que fazer o seguinte, os 2 homens da frente jogar. Um joga ali, o outro joga aqui. E eu não chuto um gol, uma bola no gol. Uma bola no gol. 19 jogos. Isso é muito pouco. E aí vem a minha visão em relação ao sintético e ele dá entrevista. Godoy. Cobrando ele, é uma cobrança que faz jus ao potencial que ele tem, à qualidade individual que ele tem, a habilidade que ele tem, a técnica que ele tem, os fundamentos que ele tem. Que é bom de bola, né? Muito bom de bola. Muito bom de bola. Finaliza muito bem, coloca a bola onde quer. É um jogador privilegiado. Portanto, a cobrança é à altura do potencial que ele tem. Então, tem condições de fornecer mais, sim. Principalmente nessa composição de equipe, quando ele tem a proteção que é dada a ele, que é justamente para jogar e fazer jogar os atacantes. Porém, também tem um detalhe. Quando ele faz assistência, os caras erram o gol, né? Mas ele tá até pouco de assistência. E aí vem, Veloso, daquilo que você falou, sabiamente, em relação ao meio-campo do Palmeiras. Né? Se eu coloco mais um jogador
para fortalecer o meio-campo, que é o Breno Bidon, que entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, fazendo a ala direita, marcando, chegando no pau. Foi muito bem o Breno Bidon e o Charles também. E aí, o Palmeiras tem que se preocupar com isso. Nesse sentido tático, o que você pensa? O Dorival Júnior ele pode criar mais essa dificuldade mesmo, né? Hoje ele não precisa mais resolver a partida, buscar uma vantagem que ele já tem. Claro que se você ficar defendendo uma vantagem dos 90 minutos é ruim. Mas eu acho que a grande diferença também entre esses dois times é a condição física. O Garro, por exemplo, a gente sabe que não aguenta os 90 minutos. O Yuri a gente sabe que não aguenta os 90 minutos, embora tenha ficado em campo. O Memphis também, são todos jogadores que estão voltando. Então a parte física é um fator determinante para um jogo como esse. Então tudo isso o treinador tem que pesar nesse momento e acho até que ele pode sim criar uma expectativa em relação a isso. Mudança nesse meio-campo de jogadores de mais marcação para dificultar ainda mais a questão do Palmeiras desenvolver os jogos ali, começando ali de trás. Você já não acha isso? Você falou que é uma insanidade. Porque Souza, eu tô te dizendo até no aspecto tático. Né? Você tirar o Garro, que é um cara que numa bola mete, que é um cara que já fez 2 gols em relação ao Palmeiras, que é muito bom de bola, mas os números dele são muito ruins. São muito ruins. Mas muito ruins mesmo. Essa é a realidade. E que merece crítica. Merece crítica, né? E a gente está criticando uma crítica construtiva. Mas assim, a gente quando tem um jogador diferente, ele só precisou de uma bola. O cara estava na frente, ele pediu pro Yuri sair, meteu a bola no Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou. Eu acredito que o Dorival, ele torceu tanto por nisso também. Por esse momento de ter os 3 jogadores, os principais jogadores juntos, que eu acho que ele não vai mexer. Ele pode mexer no segundo tempo, tirar, reforçar. O Carrijo também é um jogador que tem auxiliado muito, não tem conseguido terminar 90 minutos. Tudo bem, mas se você pensar em termos de time também, dos 11, o Corinthians está muito mais pronto com os 11 do que o Palmeiras, cara. Dos 11, o Corinthians está muito mais pronto, muito mais centrado do que os 11 do Palmeiras, irmão. É o meio campo. Daquilo que o Palmeiras vem fazendo. O Palmeiras não tem um grande destaque, né? Hoje a gente vai destacar aqui o Maurício. E a modificação toda que faz o treinador. Você não sabe quem é quem, você não desenvolve, o melhor jogador não joga, o Rafael Veiga não joga, o Estevam saiu, não tem outro jogador, o Paulinho saiu, olha, o Richard Rios saiu. Olha como é que se encontra a equipe do Palmeiras numa situação como essa. Tem condições de vencer? Tem. Tem condições de passar? Tem. Tem condições de ser campeão? Tem. O Palmeiras tem. Mas vai enfrentar o Corinthians, irmão. Mateuzinho cruzou uma bola incrível ontem de novo, jogou muito bem. Qual a ideia do Memphis Depay, que fez o primeiro gol, Veloso, né? E clássico. Também no Clássico, e vai jogar contra o Palmeiras, um jogo muito importante. E o Palmeiras também, que tem o Vitor Roque, que tem o Flaco Lopes, que tem o Rafael Veiga, que tem o Maurício, que tem o Sousa. Emiliano, que tem o Sousa, que tem o sujeito que é o treinador aí. Qual a ideia de um confronto como esse? Visita, mas não incomoda. Palmeiras não marca Itaquera desde fevereiro de 2023. Isso é uma visão que o treinador tem que entender. Isso aconteceu na Neoquímica Arena. Mas isso reflete lá, quarta-feira, ou não, de não tomar gols? É uma visão tática que o Corinthians marca muito bem quando enfrenta o Palmeiras jogando como mandante. Como visitante, eu não sei os números, o Ricardinho vai me ajudar. Isso é muito bom, Veloso, Souza e Godoy. No Brasil. Lógico que é ótimo, mas. No Brasileiro, agora lá no Allianz, foi 2. Aliás, não, acho que foi o Barueri. Barueri foi 2-0. Mas o Barueri não vale, Veloso. Não. O jogo é no Allianz, né? O Allianz é diferente. Eu acho que vale, velho. Não, é diferente. O Allianz e Barueri tá diferente. Até o Abel tá reclamando até do campo do Allianz Parque. Então, eu acho que um dos problemas também, e o Abel falou sobre isso no Mundial, é que o Palmeiras, sempre que vai ao mercado, traz garoto. É tudo menino de 20 anos, 22 anos, 21 anos. E é difícil o cara chegar e começar a jogar. Você vê o Sousa, chegou agora, o Abel tem colocado ele como titular. Não é aquele cara que chega pronto pra jogar. Gastou 300 milhões em 2 jogadores, velho. Gastou 500 milhões, mais de bilhão em 5 jogadores, velho. Me fala o cara que tá resolvendo desses 5 que chegaram. Mas contratou um jogador. Só o Paulinho. O Paulinho era o cara. Mas contratou um cara que vai ter que fazer cirurgia de novo. Exato. Contratou o Vitor Roque, até agora ainda não é o cara, mas... É sobre isso que eu tô falando. Essa filosofia é legal. O Roberto, na sua volta, o que você enxerga? Acho que ele fez 3 jogos, né? Na volta, depois que machucou, não foram 3? Acho que ficou de reserva de 2 e foi titular de 1. Não sei, na minha cabeça aqui.
Botafogo, Acho que ele só foi titular contra o Palmeiras, né? aí Palmeiras, titular E agora entrou agora. E entrou Jogou agora, contra o realmente, Fortaleza. 3 jogos. 3 jogos. Com a ideia do Yuri Alberto, que é o rei do clássico. Craque, esse cara, antes da lesão dele na costela, né? Ele era o principal atacante de futebol brasileiro, ainda é o artilheiro do Corinthians, né? São 13 gols no ano. É um cara que faz gol, tinha decidido alguns clássicos, errou um pênalti que poderia até dar mais uma tranquilidade para esse jogo. Mas é um jogador diferente, um jogador brigador, que briga na frente, não deixa de correr, luta, aquele centroavante chato para né? zagueiro. Corre Você pra bota caramba. ele para jogar sozinho. Dedicado, né? E é pior, né? Eu acredito que a forma como o Yuri Alberto hoje pra zagueiro é pior, porque ele não é aquele cara fixo lá, que joga de costa, né? É um jogador que joga flutuando ali na frente, né? Não tem aquela marcação que o zagueiro gosta. Então é um jogador importante, e tanto ele, Memphis e Garro, tem toda a condição de tentar fazer o gol como ele fez no primeiro jogo no Paulista. Qual é isso que o Souza falou? É a grande verdade. Ele não é fixo, ele pode jogar do lado direito. Eu prefiro do lado direito, vindo para dentro. Essa é uma preferência minha do Yuri Alberto. E é muito veloz. E a gente sabe que o Palmeiras, de uma certa maneira, como o Corinthians, não dá para ficar lá atrás, esperando o adversário, ainda mais jogando o derby. Vai ter que sair. Bom, E ao mesmo finalizando com o jogo aberto, já analisando Corinthians e Palmeiras para quarta-feira. Falando, o Neto deu uma cutucada na arbitragem aí, né? Vai ser uma palhinha para quarta-feira. Os caras começaram já a chorar, a tia Leila já enviou ofício para a CBF, né? E talvez pedindo um árbitro dela, né? O Klaus, ou talvez um árbitro que possa ser mais caseiro, que possa, né, conduzir o jogo a favor do time imundo lá. Se liga que quarta-feira, mano, falta invertida, faltinha que não foi pros caras, a gente sofrendo falta que foi o juiz não marcando, talvez um pênalti duvidoso, né? Se prepare porque quarta-feira vai ser complicado e os caras. E o Abel, ele abandonando a coletiva lá, mano, foi tudo pra desviar o foco do pênalti ridículo que marcaram a favor do time dele. Engraçado que nem falou nada, né, do VAR ali, do pênalti, né? Engraçado, né? Quando é a favor, não fala nada, né? Quando é contra. E semana passada o pênalti foi. O impedimento foi bem marcado, então, cara, quarta-feira vai ser complicado. Mano, os caras têm que entrar 110% pra aguentar tudo, cara. Nem falo da torcidinha dos caras, que a torcida dos caras é fraca, é torcidinha de teatro, né? Não faz pressão em ninguém. Então, vamos ver, porque é mais complica mais aquele campo horroroso sintético, é um campo que prejudica muito. A gente já tem jogadores que tem problema com lesão de joelho, Garro, o Memphis. Então, é um gramado horroroso e tá pior ainda. Então, cara, os caras teriam que se inspirar pelo menos em alguém na gente aqui que é copiar o gramado nosso, né? O nosso gramado é espetacular, né? À toa que todo jogador, todo clube que vem aqui elogia pra caramba o gramado da Neoquímica Arena, e a gente tem que jogar naquele pasto que eles chamam de gramado, né, sintético, né? Então, quarta-feira é guerra, é jogo pra se vencer, se classificar, né? Vencer às vezes com empate ele já se classifica. Então vamos esperar uma postura forte fora de casa. E é isso aí, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!